Em uma aldeia esquecida na fronteira, enquanto soldados marchavam para uma emboscada mortal, apenas os olhos inocentes de uma criança perceberam o perigo que ninguém mais via. O que aconteceu nas próximas horas desafiaria todas as expectativas sobre coragem e transformaria um garoto de 9 anos no herói improvável de homens treinados para a guerra. Esta é a história real de como a pureza infantil salvou vidas, onde a experiência militar falhou. A poeira subia em nuvens ocres enquanto o pelotão avançava pela estrada de terra que cortava a aldeia de São Miguel do Vale. Era março de 1968 e aqueles 23 homens faziam parte de uma operação de patrulhamento de rotina na região de fronteira. O sargento Almeida liderava a coluna com passos firmes, o rosto curtido pelo sol e por 15 anos de serviço militar. Atrás dele, soldados jovens carregavam seus fuzis com uma mistura de tédio e tensão que caracterizava aquelas missões intermináveis. Na varanda de sua casa de pau a pique, Daniel observava os soldados passarem. Aos 9 anos, o menino conhecia cada pedra, cada árvore, cada sombra daquela região. Havia nascido ali. Aprenderá a caminhar naquelas trilhas empoeiradas, brincar em cada canto da mata que cercava a aldeia. Seus pés descalços conheciam o território melhor que qualquer mapa militar. Mas naquela manhã, algo estava diferente. Daniel sentiu primeiro, antes mesmo de ver. Era uma sensação estranha, como quando o ar fica pesado antes da tempestade. Ele notou o silêncio incomum dos pássaros na mata ao leste, percebeu marcas de pneus recentes na trilha secundária que ninguém usava havia meses, viu o reflexo estranho de algo metálico entre as árvores próximas à ponte velha. Os soldados seguiam em direção exatamente àquele ponto. Daniel desceu correndo da varanda. Sua mãe, Dona Teresa, estava no quintal lavando roupas. Mãe, tem algo errado lá na ponte. Os soldados não podem ir por ali. Dona Teresa mal levantou os olhos da bacia. Daniel, não invente histórias. Deixe os militares fazerem o trabalho deles. Mas o menino já estava correndo. Suas pernas magras o levaram rapidamente pela rua principal, levantando poeira a cada passada. Ele gritava, acenava, mas os soldados estavam longe demais e o barulho das botas abafava sua voz infantil. Daniel tomou uma decisão. Conhecia um atalho pela mata que o levaria à ponte antes do pelotão. Era perigoso. Tinha que atravessar o córrego, escalar um barranco íngreme e passar por uma área onde cobras costumavam aparecer. Mas ele não pensou 2 vezes. Mergulhou na vegetação fechada, seus pés encontrando automaticamente os pontos seguros que conhecia desde sempre. Galhos arranhavam seus braços, mas ele não diminuía o ritmo. Saltou sobre o córrego usando as pedras que só ele sabia que estavam ali. Escalou o barranco se agarrando às raízes expostas. Desviou do espinheiro sem perder velocidade. Chegou à ponte velha 2 minutos antes do pelotão. E então viu claramente o que seu instinto havia detectado. Fios quase invisíveis cruzavam a estrada logo antes da ponte. Dispositivos estranhos estavam escondidos entre a vegetação. Marca de movimentação recente na terra. E mais além, na mata densa, ele conseguiu distinguir vultos, homens escondidos em posições elevadas. Era uma armadilha, uma emboscada perfeitamente planejada. Daniel plantou-se no meio da estrada, bem antes da ponte, e começou a gritar e acenar desesperadamente. Desta vez, o sargento Almeida o viu. Ergueu o punho fechado, sinal para o pelotão parar. Todos congelaram. Sai da frente, garoto! Gritou o sargento, irritado com a interrupção. Não pode passar. Tem armadilha. Tem homens escondidos. Daniel gritava, apontando para a ponte e para a mata. O sargento Almeida estava prestes a ordenar que alguém tirasse o menino do caminho quando algo no desespero genuíno daquela criança o fez hesitar. Ele era um militar experiente e havia aprendido a confiar em seus instintos. E seu instinto agora dizia que aquele garoto não estava brincando. Pelotão, posição defensiva. Rodrigues, venha comigo. O sargento e o soldado Rodrigues avançaram cautelosamente até onde Daniel estava. O menino, tremendo agora que a adrenalina começava a passar, apontou para os detalhes que havia notado. Os fios, as marcas no chão, os reflexos na mata. Rodrigues, que tinha treinamento em explosivos, se aproximou com extremo cuidado da ponte. Seus olhos se arregalaram. Sargento, o garoto está certo. Isso aqui está cheio de armadilhas.
minas antipessoal, pelo menos 3 dispositivos explosivos improvisados sob a ponte. Se tivéssemos avançado. Ele não precisou terminar a frase. Almeida pegou o rádio. Base, aqui é a coluna 6. Detectamos emboscada preparada nas coordenadas da Ponte Velha, solicitando reforços urgentes, unidade de desarmamento. Possível presença hostil na área. Os próximos minutos foram tensos. O pelotão se posicionou defensivamente, cobrindo todos os ângulos. Daniel foi levado para trás das linhas, onde ficou agachado atrás de um jipe militar, o coração batendo descompassado. Então, movimento na mata. Os homens escondidos perceberam que haviam sido descobertos. Houve disparos, mas o pelotão estava preparado e bem posicionado. A troca de tiros durou apenas alguns minutos. Sem o elemento surpresa, os emboscadores recuaram rapidamente para a floresta densa. Quando os reforços chegaram 40 minutos depois, encontraram um cenário que confirmava o pior. A emboscada tinha sido meticulosamente planejada. Se o pelotão tivesse avançado desprotegido sobre a ponte, as baixas teriam sido devastadoras. Possivelmente, nenhum dos 23 homens teria sobrevivido. A equipe de desarmamento trabalhou por 3 horas removendo todos os explosivos. Encontraram 7 dispositivos diferentes, todos conectados de forma que a explosão de uma acionária os outros em sequência. A ponte inteira teria sido destruída, jogando soldados no abismo enquanto fogo cruzado vinha das posições elevadas. Naquela noite, na base militar temporária montada na aldeia, o coronel Tavares convocou Daniel e sua mãe. Dona Teresa estava pálida, ainda processando o perigo que seu filho havia enfrentado. Daniel, agora vestindo uma camisa limpa que ela havia insistido que ele colocasse, estava nervoso diante de tantos oficiais. Garoto, disse o coronel, sua voz grave ecoando na sala improvisada, o sargento Almeida me contou o que você fez. Me disse que você notou sinais que até nossos batedores treinados teriam perdido, que você correu sozinho pela mata para nos alertar, que insistiu mesmo quando poderiam tê-lo ignorado. Daniel apenas assentiu, sem saber o que dizer. Você salvou 23 vidas hoje. 23 homens vão voltar para suas famílias por causa da sua coragem e da sua observação. Esses homens têm pais, mães, esposas, filhos. Você deu a eles um futuro. O coronel se aproximou e colocou a mão no ombro do menino. Há soldados que servem anos sem nunca fazer algo tão significativo quanto que você fez em uma manhã. Você é um herói, Daniel. Nos dias seguintes, a história se espalhou. Jornalistas vieram à aldeia. Daniel foi condecorado em uma cerimônia oficial com a Medalha de Bravura Civil, a mais alta honraria que um cidadão poderia receber. Mas para o menino, o momento mais importante foi quando, um por um, os 23 soldados do pelotão vieram apertar sua mão e agradecer. O sargento Almeida foi o último. Ele se ajoelhou para ficar na altura de Daniel e disse: Eu quase ignorei você, garoto. Quase. Obrigado por não desistir. Obrigado por ser mais corajoso que todos nós juntos. Anos depois, Daniel se tornaria um guarda florestal, usando seu conhecimento profundo daquele território para proteger a mata e ajudar pessoas perdidas. Ele nunca se alistou no exército, mas manteve amizade com muitos daqueles soldados. Alguns voltaram à aldeia para visitá-lo. Outros enviaram cartas durante décadas. Um deles, o soldado Rodrigues, se tornou professor e sempre contava a história de Daniel para seus alunos. Coragem não tem idade, ele dizia. E às vezes, os olhos mais jovens veem o que os mais velhos não conseguem. Aquele menino nos ensinou que devemos sempre escutar, não importa quem esteja falando. A Ponte Velha foi reconstruída e rebatizada de Ponte Daniel Silva, em homenagem ao menino. Uma pequena placa de bronze conta a história daquele dia de março, quando uma criança de 9 anos, usando apenas sua coragem e seu conhecimento íntimo da terra onde crescerá, salvou 23 vidas. Dona Teresa guardou a medalha do filho em um lugar de honra na sala. Mas para Daniel, a verdadeira recompensa sempre foram as cartas que recebia, as fotos de casamentos, de formaturas, de netos nascendo. Vidas se continuaram porque, naquele dia decisivo, um menino escolheu correr em direção ao perigo em vez de fugir dele. E na aldeia de São Miguel do Vale, quando as crianças perguntam sobre a placa na ponte, os mais velhos sempre contam a história.
A história de como a inocência e a coragem de uma criança provaram ser mais valiosas que qualquer treinamento militar, e como um garoto descalço se tornou o guardião de um pelotão inteiro. Porque heroísmo, no final, não está no tamanho ou na idade. Está na escolha de agir quando seria mais fácil não fazer nada. E naquele dia de março de 1968, um menino de 9 anos fez a escolha certa, e 23 famílias puderam abraçar seus entes queridos novamente. Esta é a história de Daniel Silva, a criança que salvou um pelotão inteiro.